Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre dentifrício. E o que são dentifrícios? Dentifrícios são agentes que auxiliam na escovação, visando a limpeza dos dentes, ou seja, são as famosas pastas ou cremes dentais. A mais antiga referência relacionada com a mistura para a limpeza dos dentes aparece no manuscrito egípcio no século IV a.C. e tinha como ingredientes flores, pimenta, sal e também folhas de menta. Não se sabe como que essa mistura era aplicada nos dentes, talvez em panos, mas não se tem certeza como ele era aplicado. Provavelmente o sabor não era tão agradável, né? Até porque tinha uma grande quantidade de pimenta nessa composição. Também sabe-se que nós tínhamos aqui na América a utilização de pão torrado, queimado, na verdade, que era utilizado também para a limpeza dos dentes no século XVIII. No século XVIII era utilizado esse pão torrado para a limpeza dos dentes. Também fazia, claro, a utilização de carvão, a gente vê aí em algumas escrituras que auxiliavam e atuavam aí como limpeza dos dentes. Mas a primeira pasta, digamos assim, que na verdade era um pó originalmente, foi desenvolvido pelo Dr. Fields. Esse doutor, ele era lá, né, da Europa, é claro, e ele desenvolveu a primeira pasta de dente que era em pó na época, ainda não era bem uma pasta, né? Era um pó que auxiliava na limpeza dos dentes. Com o tempo, seu filho, que também era dentista, acabou aprimorando melhor essa pasta e ela começou então a ser vendida na Europa. Detalhe muito importante é que esses dois dentistas, o filho e o pai, eles acabaram patenteando e ganhando muito dinheiro com isso por causa dessa pasta de dente que foi uma revolução na área de odontologia, que antigamente não se tinha como limpar os dentes, né? A pessoa acabava perdendo os dentes com o tempo. Antigamente, os dentifrícios eram vistos somente, considerados, né, somente um produto estético, um produto cosmético, que era utilizado para remover restos de alimentos logo após a refeição e também conferir um bom hálito ao usuário. Isso, claro, auxiliou muito nas vendas dos dentifrícios. Mas hoje nós sabemos que ele tem um importante papel no controle de cárie, principalmente porque foi atribuído às formulações o flúor, que auxilia e muito no controle das cáries. Existem, é claro, outras substâncias, a gente vai falar sobre isso, que também foram adicionadas com o tempo nesses dentifrícios que auxiliam na saúde bucal como um todo. Mas o principal uso dele, como uso terapêutico, é o controle de cárie. Então, qual que é a composição básica de um dentifrício? O principal componente dele é o abrasivo. O abrasivo é o que vai auxiliar na limpeza, na retirada da sujeira dos nossos dentes. Depois nós temos os umectantes, que a gente já vai falar um pouquinho qual que é a importância, mas vamos lembrar que os umectantes eles auxiliam a não ressecar as nossas formulações. Então, é a principal característica desses umectantes. Os solventes, nós também utilizamos tensoativos que vão auxiliar na formação de espuma e também auxiliam na retirada de sujeira, mas vocês olhem bem a quantidade de tensoativo que a gente usa. Os abrasivos nós usamos de 20% a 50%, o tensoativo de 1% a 2%. Não tem tanta importância o tensoativo no creme dental como tem, por exemplo, nas formulações para shampoo e para sabonete. Os aglutinantes que vão auxiliar na formulação, na
vamos dizer assim, na homogeneidade dessa formulação, 1 a 3%, flavorizantes, que vão dar o sabor, de 1 a 2%, corantes e edulcorantes. Corante, é claro, vai dar cor, edulcorante vai também auxiliar naquela característica doce do nosso creme dental, de 1 a 2%. Conservante, é claro, né? Já falei bastante sobre conservante para vocês, de 0,05 a 0,5, e nós podemos ou não ter preventivos ou terapêuticos, como por exemplo o flúor. Então, dependendo aí da pasta, nós não vamos ter nada, né? A gente conhece algumas pastas que não tem nenhum terapêutico, nenhum preventivo, mas geralmente a maioria delas tem até 1%. Então, os abrasivos, como eu falei para vocês, eles são os componentes essenciais que vão realizar a limpeza dental mecânica. Por quê? Porque eles vão ser pós irregulares, né, que vão auxiliar na retirada das sujidades do nosso dente. Os principais abrasivos utilizados atualmente são carbonato de cálcio, monohidrogenofosfato de cálcio, pirofosfato de cálcio, dióxido de silício, óxido de alumínio, óxido de magnésio, metafosfato de sódio, bicarbonato de sódio e também a sílica. Então, dá o pause aí, peguem a pasta de dente de vocês e deem uma olhada quais são os abrasivos que são utilizados na tua pasta de dente. Lembrando que muitas pastas vão ter mais de um tipo de abrasivo. Eles vão utilizar 2 tipos, 3 tipos para auxiliar melhor ainda a limpeza mecânica. Então, podemos ter formulações que têm misturas de abrasivo. Os abrasivos, eles vão auxiliar na retirada da sujidade do dente, mas eles podem acabar também prejudicando o dente dependendo da concentração. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor, vamos ver aqui a estrutura dos dentes, tá? Nós temos a raiz, né, do dente, que fica nessa região abaixo da gengiva. Essa raiz, ela vai estar aqui em contato direto com os vasos sanguíneos, mas vocês conseguem ver que os vasos sanguíneos vão até em cima da gengiva, né? E a raiz, ela entra aqui dentro do osso, né? Ele vai ser localizado dessa forma na nossa gengiva. Nós temos que esses vasos sanguíneos, eles ficam na polpa do dente, e nós temos duas regiões extremamente importantes. A dentina, que fica em volta da nossa polpa e auxilia na proteção da nossa raiz, do nosso dente e também dos nossos vasos sanguíneos. E por fora ainda nós temos o esmalte, que também atua protegendo tanto a dentina quanto a polpa do nosso dente, quanto aos nossos vasos sanguíneos e também os nervos que passam nessa região. A dentina, juntamente com o esmalte que fica para fora da gengiva, é conhecida como coroa. O esmalte do dente, ele é bem duro. Ele tem uma dureza aí de aproximadamente 320. Então, quando a gente fala de abrasivo, é difícil o abrasivo comprometer o esmalte do dente. Porém, se a gente tiver algum problema no esmalte que a dentina está exposta, a dentina ela já é mais fraca. Ela tem aí 50 a 100. E então, dependendo do abrasivo, nós podemos ter um prejuízo na dentina. E foi desenvolvido, então, um método para saber o potencial de abrasividade desses nossos abrasivos. Esse potencial de abrasividade, ele está relacionado com a dentina. Então, qual que vai ser o potencial do abrasivo de fazer com que a dentina seja desgastada, digamos assim. Então, esse potencial de abrasividade do abrasivo em relação à dentina
ele vai de 245 até aproximadamente 85. Quando nós falamos de abrasividade de 85, ele vai ter uma baixa abrasividade, não vai prejudicar tanto a dentina, mas ele vai remover poucas manchas e sujeiras do dente, aproximadamente 29%. A partir do RDA de 165, nós temos uma média abrasividade do dentifrício que remove aí aproximadamente 50% das manchas dentais. Já a abrasividade 245 ela é considerada alta e vai prejudicar a dentina se ela for exposta. Não vai prejudicar o esmalte, gente, porque o esmalte é extremamente duro, mas a dentina, se tiver exposta, vai ser prejudicada. E isso vai fazer com que a gente tenha um desgaste do dente, podendo aí ter diversos problemas, até sensibilidade do dente ou exposição do nosso nervo e também dos nossos vasos sanguíneos, tá? Mas quando a gente fala de remoção de manchas, nós precisamos de um abrasivo com bastante potencial, né? Com alto potencial. Então, ele vai remover aí aproximadamente 64% das manchas. Então, esse tipo de abrasivo é importante para quando você quer retirar as manchas do dente, porém, ele pode causar algum problema na dentina. Os umectantes, como eu falei para vocês, eles vão impedir a desidratação e o ressecamento do dentifrício. Então, para que ele, quando está dentro do tubo, fique úmido, não fique ressecado. Se a gente não usar uma concentração correta de umectante, nós vamos ter um ressecamento desse nosso dentifrício. Entre os umectantes mais utilizados, nós temos o glicerol, sorbitol e propilenoglicol. Isso a gente já falou bastante sobre umectantes, a gente utiliza ele em diversas formulações cosméticas e também temos que utilizar eles na composição do nosso dentifrício. Entre os solventes mais utilizados, nós vamos ter a água, mas nós também podemos ter a utilização de uma concentração pequena, é claro, de álcool etílico. Por quê? Porque nós precisamos dissolver alguns ingredientes da nossa formulação e eles vão auxiliar nessa dissolução. Também eles vão auxiliar na formação de uma pasta homogênea. É claro, a pasta, pessoal, ela vai ter diversos componentes sólidos, mas quando a gente fala em homogeneidade, quer dizer que a pasta que está no primeiro tubo que saiu da fábrica, daquele lote, e a última pasta daquele lote vai ter a mesma composição, do mesmo jeito que a pasta que você começou a usar vai ter a mesma composição do finalzinho do tubo. Os tensoativos, como vocês já sabem, eles são utilizados para diminuir a tensão superficial, principalmente auxiliando na limpeza mecânica dos dentes. Então, eles vão formar emulsões, vão acabar removendo essa sujeira dos dentes. A gente já falou bastante de tensoativo, então não vou pegar muito nessa parte, porque a gente já falou todas as aulas que a gente falou de produtos cosméticos, a gente falou de tensoativo. Os tensoativos, eles também podem ser conhecidos, vocês podem ver aí na literatura, se vocês forem procurar dentifrícios, como espumante ou detergente. E a gente também pode ver em outros cosméticos eles relacionados como espumantes ou detergentes. Os tensoativos mais utilizados na pasta de dente é o lauril sulfato de sódio. Porém, o lauril sulfato de sódio ele pode causar irritação na mucosa. Então, ele tem que ser utilizado em baixa concentração. Por isso que quando eu falei para vocês, os tensoativos a gente usa 1, 2, 3% no máximo, por causa dessa irritação. Mas nós podemos utilizar também a cocamidopropilbetaína, o dodecil sulfoacetato de sódio e o alquil
poliglicosídeo. Então, são outros tensoativos que também são utilizados. Lembrando que nós vamos ter a maior utilização do lauril sulfato de sódio. Eu acho interessante vocês, quando terminar a aula, pegar uma pasta de dente aí da casa de vocês e tentar ver o que é cada componente dessa pasta. Ah, esse aqui é tensoativo, esse é abrasivo, para vocês já irem conseguindo correlacionar os componentes que tem na formulação com o que eles fazem na formulação. Então, depois que terminar a aula, pegue a pasta e vão acompanhando, vão olhando os slides para vocês verem se vocês conseguem descobrir o que é cada composto. Se tiverem alguma dúvida, ai professora, esse composto você não colocou na aula, o que é? Me manda que eu tento, explicar para vocês com mais detalhe, porque eu coloquei só os principais compostos, como eu falei. Tem outros compostos que eu acabei não colocando aqui nessa aula. O aglutinante, ele também vai auxiliar na homogeneidade da formulação. Vocês vão ver eles sendo vistos como espessantes ou ligantes também. Então, eles podem ser chamados assim. Fica um jeito mais fácil até de lembrar se a gente falar como aglutinante, que quer dizer que ele vai homogeneizar, ele vai juntar tudo, fazendo com que as fases, os componentes sólidos, os componentes líquidos não se separem. Além disso, esses aglutinantes vão auxiliar no aumento da viscosidade dessa formulação, para que a pasta não fique tão líquida. Nós vamos utilizar em pouca concentração também, mas é essencial a utilização de aglutinante para evitar a separação dos componentes sólidos e dos componentes líquidos. O aglutinante mais utilizado nos últimos anos é o CMC, que é a carboximetilcelulose. Mas vocês vão ver que tem formulações com metilcelulose, goma arábica e alginato, mas o mais utilizado é o CMC. Os flavorizantes, vocês sabem, vão ser utilizados para dar sabor à nossa formulação. Então, eles vão ser os responsáveis por dar o bom hálito, aquele sabor agradável que fica na boca após a escovação. Nós temos diversos sabores no mercado, Eu acho que o mais utilizado é o hortelã, mas nós temos anis, cravo, mentol, canela, tutti-frutti, morango, uva, principalmente quando a gente fala de crianças, Então, nós temos uma infinidade de sabores utilizados. Os edulcorantes, eles vão conferir o sabor doce à formulação. E aqui nós temos que ter um cuidado. Não se pode usar glicose, sacarose em dentifrícios, porque eles acabam auxiliando no aparecimento de cárie. Então, nós vamos utilizar como edulcorantes sacarina e sorbitol, que vão dar um saborzinho doce à nossa pasta sem causar cárie, tá? Por quê? O que acontece? Como que causa cárie? As bactérias da nossa boca, elas utilizam a glicose ou também a sacarose e fazem com que essa sacarose e glicose vire ácido. E esse ácido acaba corrompendo o esmalte do nosso dente e surge, então, a cárie. Tá? Então, por isso, nós não utilizamos glicose, sacarose ou algum outro tipo de carboidrato nas formulações. Somente sacarina e sorbitol. Pode ser que tenha algum outro edulcorante utilizado, mas na maioria das vezes esses dois que vão auxiliar em dar esse saborzinho doce para a pasta de dente. Os conservantes, como vocês já sabem, são compostos utilizados para evitar a contaminação das nossas formulações por micro-organismos, por fungos, bactérias, por exemplo. Como principais conservantes, nós vamos ter a hidroxibenzoato de metila e o benzoato de sódio. Então, são conservantes que vão atuar na formulação, não na flora da nossa boca.
São, é claro, conservantes que têm amplo espectro de ação, mas eles não vão atuar tanto na composição microbiana da nossa boca, somente na formulação. Nos últimos anos, diversas substâncias estão sendo empregadas nos nossos dentifrícios com característica terapêutica. É claro que eu não vou conseguir falar sobre todas elas para vocês, mas eu vou falar sobre as principais. Vamos começar falando sobre a primeira substância que foi adicionada aos dentifrícios com característica e capacidade terapêutica, o flúor. Então, o flúor, ele atua prevenindo a cárie. Então, ele não vai tratar a cárie, ele vai prevenir. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente faz a utilização de doce, ou até mesmo quando você tem a saliva mais ácida, essa saliva ela vai desmineralizar no nosso esmalte do dente. Por quê? Porque tá ácido, né? Tá ácido, ele consegue corromper o esmalte do dente, retirando alguns minerais e acaba ocasionando acaba surgindo a cárie. O flúor, ele auxilia na remineralização e também protege o dente contra desmineralização. Então, o que acontece? O flúor vai acelerar a deposição de minerais no nosso dente. E isso faz com que não tenha ou previna-se a cárie. Acontece essa remineralização normalmente? Acontece, mas o flúor acelera, sem falar que ele deixa essa remineralização mais forte do que o normal. Então, ele vai auxiliar principalmente na deposição de cálcio, que é um minério extremamente importante para o nosso dente. Em relação aos compostos que temos no mercado hoje, que podem ser utilizados nos nossos dentifrícios, nós temos o fluoreto de sódio, que pode ser utilizado, e o monofluorfosfato de sódio. Um detalhe importante é que a quantidade de flúor desses nossos dentifrícios, ele tem que estar entre 1.000 a 1.500 ppm. Concentração menor não tem efeito desejado, então nós temos que ter aí uma concentração nessa faixa. Concentração muito alta também não é bem vista, tá? Então, nós vamos ver aí sempre formulações que têm concentração entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que não se deve utilizar pasta de dente com flúor em crianças, mas isso hoje já foi praticamente desmentido, é como se fosse um mito. O que acontece? Quando a criança utiliza pasta com flúor e engole esse flúor em alta concentração, nós vamos ter uma doença chamada fluorose. Essa fluorose é o aparecimento de manchas no dente. Isso vai acontecer em crianças que estão começando a ter a dentição, durante o surgimento, a formação dos dentes. Mas, pessoal, foi observado que quando a criança utiliza pasta de dente sem flúor, ela vai ter uma concentração de cárie muito maior. Então, hoje, nós sabemos que é extremamente importante utilizar pasta de dente com flúor em crianças, mas temos que ter o cuidado na quantidade de pasta de dente que é utilizado. Então, recomenda-se que a quantidade de pasta seja menor, né, dependendo da idade. Por exemplo, de 0 a 3 anos, bem pouquinha pasta. De 3 a 7 anos aumenta um pouco a quantidade de pasta e maior que 7 anos também aumenta um pouquinho a quantidade de pasta. Por quê? Porque se a criança engolir a pasta, a quantidade de flúor não vai ser tão prejudicial, tá? Então, tem que se cuidar, é claro, porque esses aparecimentos de mancha são estéticos, né? Não tem tanto problema em relação a outros
outras características desse dente, mas tem que se cuidar para que a criança não engula uma quantidade tão grande de pasta que acabe ocasionando aí ao aparecimento dessas manchas brancas no dente. Tem alguns dentistas que ainda recomendam a utilização de pasta de dente sem flúor, mas nós já temos aí diversas pesquisas que comprovam que a utilização de pequena quantidade de pasta de dente com flúor não prejudica a dentição dessa criança. Outra doença bem comum é a placa bacteriana. E o que é essa placa bacteriana? É quando a saliva, a comida e os fluidos eles se combinam e depositam sobre os dentes ou principalmente na área próxima à gengiva. Então, a bactéria da placa, ela acaba produzindo ácidos que acabam atacando o esmalte do dente, fazendo com que ocorra novamente a desmineralização. E essa placa, se não for removida, ela pode causar danos irreversíveis para o dente e também, quando ela é muito acumulada, quando nós temos uma concentração muito grande dessa placa, nós vamos ter aí a presença de cálculos, que são depósitos amarelos com uma cor um pouco amarronzada. Então, nós temos alguns produtos que evitam a formação dessa placa, mas é claro que a placa ela só vai ser totalmente removida durante a limpeza dos dentes, e é por isso que é importante ir ao dentista a cada 6 meses também, para retirar essa placa que pode causar diversos problemas bucais, como por exemplo a gengivite, que é uma doença na gengiva que acaba inflamando e também sendo prejudicial ao dente, podendo aí fazer com que o dente caia, por exemplo. Então nós temos alguns compostos terapêuticos que são adicionados nos dentifrícios para inibir a formação dessa placa. Então, entre esses compostos, nós temos o citrato de zinco. Então, o citrato de zinco, ele é antibacteriano e ele auxilia no combate da formação da placa, prevenindo, é claro, a gengivite. O triclosan também é outro composto que pode ser adicionado aos dentifrícios, que atua como antibacteriano, combate a formação de placa. O triclosan, além disso, ele tem ação anti-inflamatória, que auxilia muito também na diminuição da inflamação por causa da placa ou por causa, por exemplo, de você passar um fio dental, sendo que o fio dental é extremamente importante a utilização dele para diminuir a quantidade de placa, principalmente entre os dentes, e também acaba, o triclosan auxiliando na prevenção da gengivite. Um outro composto que é muito conhecido é a clorexidina. Então, vocês já devem ter visto bastante enxaguantes bucais aí que tem clorexidina presente. Ela é conhecida pela utilização na diminuição de placas nos nossos dentes. Então, ele vai atuar como antibacteriano, ele tem uma ação muito boa como antibacteriano, combate a formação de placa, porém, ele é altamente reativo. Então, ele reage com diversas substâncias e, por isso, nós temos uma dificuldade em adicionar eles nos dentifrícios. Então, vocês vão ver a utilização de clorexidina mais em enxaguantes bucais, mas eu não podia deixar de falar dela como substância terapêutica. Então, nós vamos utilizar mais essa clorexidina em enxaguantes bucais, principalmente porque ela é incompatível com CMC, tensoativos aniônicos, bicarbonatos e diversas outras substâncias. E lembrando, CMC a gente usa, tensoativo a gente usa, bicarbonato a gente usa na pasta. Não tem como adicionar uma clorexidina na pasta por causa disso, mas ela tem uma ação antibacteriana excelente. Por isso, muitas vezes,
faz-se necessária a utilização de enxaguante bucal para prevenir a formação dessa placa. Outro relato bem comum é a sensibilidade nos dentes. A sensibilidade ela acontece quando a dentina, que é aquele tecido poroso que eu mostrei para vocês no slide anterior, lá no slide que eu demonstrei o dente, é quando essa dentina ela fica exposta. Então a dentina, como eu comentei, ela tem diversos canalículos. Esses canalículos, eles estão em contato direto com o nosso nervo. Então, a partir do momento que a dentina ela fica exposta, nós vamos ter aí uma atuação do calor, do frio, diretamente com o nervo. E isso faz com que a pessoa tenha uma sensibilidade a essas substâncias, mas também a outras substâncias, até mesmo quando está escovando, ela sente essa sensibilidade. Então, quando os tubos da dentina ficam expostos devido a alguma agressão na gengiva ou até mesmo a perda do esmalte, os nervos vão ser estimulados mais facilmente. E isso vai acabar ocasionando a sensibilidade dos dentes. E nós temos, é claro, diversas substâncias que vão atuar bloqueando ou selando os túbulos dentários da dentina. Então, eles vão fazer com que ocorra a precipitação de proteínas ou cálcio nessa região, fazendo com que esses tubos sejam bloqueados. Entre essas substâncias, nós temos o nitrato de potássio, citrato de sódio, cloreto de estrôncio e também carbonato de cálcio, que auxiliam no bloqueio desses túbulos da dentina, fazendo com que a sensibilidade ela seja diminuída. Então, vocês vão ver aí diversos dentifrícios que têm essa ação de diminuir a sensibilidade dos nossos dentes. Um outro detalhe importante, tem que se usar por um bom tempo para poder ter uma reação esperada. Então, às vezes demora alguns dias para você sentir que foram bloqueados esses túbulos, tá? Então, nem sempre é tão imediato como se gostaria. E é claro que nós não podemos falar dos dentifrícios na área de cosméticos, né, sem falar dos clareadores. Então, os clareadores, eles vão atuar principalmente os que a gente manipula na farmácia de manipulação e os que têm dentifrícios, principalmente nas manchas extrínsecas, ou seja, nas manchas que são ocasionadas devido à precipitação de corante sobre o esmalte do nosso dente. Essas manchas formam como se fosse um biofilme no dente e acabam trazendo aí o escurecimento do nosso dente. Nós temos como principais clareadores o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio. Quando a gente fala de pasta de dente ou de enxaguante bucal, a Anvisa deixa, né, como cosmético, né, nesse caso, a presença, permite, vamos dizer assim, a presença de somente 0,1%. Então, é uma concentração bem pequena, mas auxilia, é claro, na remoção dessa mancha dos dentes. Nós vamos ter aí que o oxigênio dessas substâncias, ele vai promover a oxidação dos pigmentos, fazendo com que esses pigmentos eles sejam fracionados em cadeias menores, formando principalmente água e CO2. Quando nós temos a presença de peróxido de carbamida, nós vamos ter a formação de ureia também, e fazendo com que ocorra aí uma eliminação fácil dessas substâncias que estão manchando os nossos dentes.
eu vou mandar para vocês um videozinho junto com a aula sobre o mecanismo de ação para vocês assistirem. Então, vai ter a aula e também vai ter esse vídeo sobre como que ocorre, né, a retirada das manchas, como que esse oxigênio atua. Mas, literalmente é isso. Ele vai promover a oxidação dos pigmentos, vai fazer com que ocorra uma diminuição no tamanho da cadeia desses pigmentos e eles vão ser removidos facilmente do dente. Nós também podemos encontrar alguns abrasivos que são utilizados como clareadores, por exemplo, sílica, bicarbonato de sódio e óxido de alumínio. E eles vão retirar as manchas do dente, é claro, durante a escovação, porque eles vão desgastar aquela mancha, né? Então, vai ser uma limpeza mecânica, não é uma limpeza química como está acontecendo com os ativos de oxigênio. Existem, é claro, diversas outras técnicas de clareamento dental, como laser, por exemplo, mas eu não vou entrar em detalhe porque a nossa área mesmo é a área de cosméticos. Então, eu vou falar sobre a incorporação do peróxido de hidrogênio e do peróxido de carbamida em gel. Então, nós vamos ter aí, dependendo da utilização, uma concentração diferente desses componentes. Por exemplo, se nós fazemos a aplicação doméstica, que é aquela plaquinha que você coloca à noite com o gel, nós temos uma concentração de peróxido de hidrogênio de 6 a 10% e de peróxido de carbamida de 10 a 22%. Quando faz a utilização desse gel em consultório, se for peróxido de hidrogênio até 38% e de peróxido de carbamida até 37%. Nós vamos, é claro, ter como componentes no gel o propileno glicol, EDTA, que vai atuar como antirradical, né, como quelante da nossa formulação, o espessante. Esse espessante pode ser carbopol, natrozol, aristoflex, depende, é claro, de cada formulação. E o ativo, que pode ser peróxido de hidrogênio ou carbamida. Nós podemos fazer a manipulação desses compostos diretamente na fábrica, né? Ou também na farmácia de manipulação, dependendo da receita do dentista. Então, os géis, eles têm que ser recomendados pelos dentistas, então precisam de receita do dentista, tá? Mas só para vocês saberem como que é a composição desses géis. Para finalizar bem a nossa aula, eu vou mandar para vocês também um vídeo sobre a produção da pasta de dente na indústria. Então, como que ela é produzida, como que funciona a indústria. É bem legal, é um videozinho curto. Eu acho que é interessante vocês assistirem. Então, além da aula, eu quero que vocês assistam o vídeo de mecanismo de ação do oxigênio, que eu vou mandar para vocês, como clareador dental, e também esse vídeo da produção de pasta de dente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenham uma boa semana e até semana que vem. Um bom final de semana já, melhor dizendo, né? E até semana que vem. Tchau, tchau!